Boa noite, gente. Sou o Lúcio, vocês já me conhecem. O grupo vai se apresentando no decorrer do trabalho. A gente trouxe um pouquinho do assunto da educação financeira doméstica para vocês, que é um assunto recorrente sobre como controlar os nossos gastos, as nossas despesas no dia a dia com o nosso salário. Já digo que às vezes a gente acha que é muito impossível falar, eu ganho, é fácil falar, você vai controlar, você vai poupar, mas no meu dia a dia é difícil. Então a gente vai mostrar alguns tópicos que a gente separou que não é tão difícil assim. A gente consegue com coisas pequenas, alguns detalhes que a gente não repara no dia a dia, que dá para fazer. E que o dinheiro não é nosso inimigo, a gente tem como controlar ele, sim. Eu sou a Gabi e vou falar sobre o controle financeiro pessoal. O planejamento financeiro é um conjunto de medidas que auxiliam na organização financeira pessoal de cada indivíduo. Quando a gente pensa em controle financeiro, já vem diretamente na mente planejamento e organização. Porque geralmente a gente só vai ver como está a nossa situação financeira quando a gente precisa do dinheiro, né? A gente tem alguma meta, por exemplo, vou comprar uma moto ano que vem, eu quero saber se eu consigo guardar esse dinheiro até o ano que vem para dar essa entrada. Daí já vem a organização para você conseguir chegar no seu objetivo, né? Que seria o bem. O principal objetivo da prática é, portanto, garantir que as pessoas consigam suprir com segurança e tranquilidade a sua necessidade cotidiana no curto prazo. Se você quer aquele bem, você tem que chegar nesse objetivo financeiro com uma margem de uma reserva. Não é só o valor do bem, porque às vezes tem imprevistos que a gente não sabe, né? Como documentação, por exemplo, às vezes vem com alguma reparo para fazer, e a gente tem que colocar isso na ponta do lápis também. O planejamento trata-se de manter um equilíbrio entre as necessidades presentes e futuras. No entanto, para garantir essa estabilidade, é necessário ter bastante vontade e disciplina financeira. É muito difícil guardar dinheiro e geralmente quando a gente não tem, a gente passa no cartão de crédito e fala Deus proverá quando vai pagar, né? Aí, quando a gente vai controlar o gasto financeiro, mais pra frente a gente vai mostrar um aplicativo que fica um pouco mais visível o nosso equilíbrio, né, de gastos e o que a gente recebe em si. Demanda muita disciplina, mas quando você faz um controle financeiro uma vez e chega no seu objetivo final, você nunca mais vai parar de fazer, porque sabe que vai ter aquela segurança de chegar no final daquilo e ter uma reserva para ter tanto imprevistos na ponta do lápis, quanto o bem que você vai querer adquirir. Isso não é só para bem. Por exemplo, você quer viajar no final do ano, quer ir para um lugar que você nunca conheceu, e lá, geralmente, em viagem tem muito imprevisto, né? O que é o controle financeiro pessoal? Você sabe exatamente para onde vai cada centavo do seu salário ao longo do mês? Tem gente que, às vezes, uma taxa em banco de R$1, você não sabe que o banco está descontando aquilo e não sabe para onde vai aquilo realmente, se é uma taxa que cabe para a sua conta. Então, isso é importante até para controlar pessoas que invadem contas bancárias, que fazem esses tipos de procedimento, né, incorreto. Se sua resposta for não ou talvez, você não está fazendo um bom controle financeiro pessoal. Afinal, o conceito dessa prática está atrelado ao cuidado em registrar todas as entradas e saídas do seu capital. Hoje em dia existe um livro chamado Livro Conta Corrente, que é para você controlar os seus gastos. Você registra tudo que entra e sai da sua conta no livro, mas também tem um aplicativo gratuito, né? Hoje em dia fica mais fácil pelo aplicativo. Mas na contabilidade a gente trabalha muito com registro do que vai e o que fica na sua conta. E geralmente às vezes pode sumir algum dinheiro, alguma coisa da sua conta e você não sabe para onde foi, porque às vezes não fica no extrato. Se for um golpe mesmo, não vai estar no extrato. Daí é por segurança sua ter um registro bancário. Qual a importância do controle financeiro pessoal? O controle financeiro pode ser compreendido como uma boa prática da educação financeira, pois nesse sentido você consegue planejar gastos do mês. Quando você faz um controle, você sabe mais ou menos o quanto você vai gastar no outro mês e
você consegue ter uma reserva. A gente nunca pode trabalhar com déficit, que é o que acontece. Geralmente você paga a luz do mês anterior e deixa desse mês. Você não pode fazer isso de maneira alguma, porque se acontece algum imprevisto, você não vai ter para pagar aquele outro mês. Então, o certo é você pagar a do mês tudo em dia e ainda ter uma adiantada para ter uma reserva caso aconteça um imprevisto. Priorizar o pagamento de eventuais dívidas sem prejudicar as despesas mensais. Isso se encaixa na reserva que você tem que ter no seu banco, seja em poupança, investimento, né? Um exemplo, você tem uma moto, você está vindo trabalhar final de mês e você gastou toda a sua reserva em algo, às vezes, supérfluo, né? Aí fura o pneu da sua moto, você não tem essa quantia para pagar o pneu, e daí como que você vai fazer? Vai passar no cartão de crédito e vai pedir ajuda depois para pagar, né? É importante ter essa reserva justamente porque imprevistos acontecem. E se for ter uma reserva, que não fique apenas na poupança, que fique onde rende para você esse valor. Evitar gastos desnecessários e supérfluos. Muito acontece, principalmente com as mulheres, criar uma necessidade. Às vezes você não precisa daquilo, mas você inventa uma necessidade que você vai precisar daquilo um dia, compra e acaba nunca usando ou deixando de lado. Isso é supérfluo, isso atrapalha muito porque você mesmo se sabota em guardar uma reserva. Geralmente as pessoas que não conseguem chegar no objetivo é justamente porque não fez essa reserva ou se tentou fazer, ficou criando necessidades desnecessárias. Eu trabalhei o mês inteiro, a semana inteira, eu mereço, né? Mas é a verdade, a gente merece, porém se a gente tem um objetivo, a gente tem que ficar firme e persistente nele, né? Desenvolver metas financeiras. As metas evoluir o seu patrimônio, né? Se você tem uma moto, logo você conquista um carro, uma casa, e pela forma do controle financeiro que você vai conseguir isso, porque senão até então você vai gastar mais do que você ganha e daí fica impossível. E alcançar a independência financeira. A independência financeira ela não está ligada só diretamente ao dinheiro, e sim também com o orgulho da pessoa. É muito difícil você trabalhar, já ser maior de idade e ter que depender de uma outra pessoa, né? Para qualquer coisa, se dá um imprevisto, um valor muito alto, e você vai ter que pedir para quem isso aqui? Mexe com o orgulho de ter que pedir para outra pessoa uma necessidade sua. Isso é importante justamente para ter a sua vida cotidiana mais tranquila e com segurança financeira. Depois que ela falou isso, para entender esse controle, a gente tem que entender primeiro o nosso salário, o dinheiro que a gente tem em mão. Essa forma de registro que ela falou, de controle, a gente tem que pegar o que a gente ganha. E muitas das vezes a gente soma coisas que, vamos dizer assim, não é para somar, a gente tem nosso salário lá. Hoje a gente vai trabalhar no aplicativo com salário base de R$2.000 em média. E a gente põe aquele nos R$2.000 e tem aquele meme famoso do Instagram. Se eu ganhei 2.000, o cartão é 2.000, eu tenho 4. E não é bem assim. Então a gente tem que entender o que a gente entra. Outra coisa muito comum quando a gente fala do nosso dinheiro que entra é aquele negócio, eu tenho R$2.000. Eu vou ganhar uma bonificação esse mês de R$100. A pessoa, em vez de direcionar aquele dinheiro para uma poupança ou algo mais útil, porque é uma coisa inesperada, ela vem com aquela frase, não, isso daqui é porque eu mereço, eu ganhei a mais e acho que já pode gastar. E não é assim também, a gente tem que ter essa noção de quanto a gente tem em mão e quanto a gente pode gastar. Às vezes é até assim, mas é difícil, porque eu tenho conto, eu mereço, um iFood, eu tive que desinstalar o iFood no meu celular, porque o cartão de crédito era desvairado. Então a gente tem que ter essa noção ideal de todo mês aquele controle de quanto é o salário, o que veio descontado na folha de pagamento. A gente tem convênio para gastar aqui na loja mesmo. E esse dia que eu digo, então tem dia 10 eu já tinha. Então, nosso convênio encerra dia 25 e às vezes dá dia 10 a gente não tem mais limite, porque eu posso comer uma saladinha a mais, não posso mais. Só que a gente nunca controla o quanto a gente está marcando. E até se não tem um limite nesse convênio, a gente fica sem salário, vai direto. Eu quebrei atrás de pequenas aqui.
Exatamente. Aí a gente tem lá o financeiro que a gente vai atrás para querer negociar, para parcelar, para descontar depois. Mas é bom a gente ter essa consciência que às vezes, falando um pouquinho das nossas despesas junto agora, a gente não tem a noção de que os detalhes fazem mais diferença do que as contas altas. Como, por exemplo, quem vai na loja aqui e na hora de parcelar, realmente para e pensa se o parcelado compensa, se a quantidade de vezes compensa. Se tiver juro, parcelado. Então, aí que tá. Já é esse tipo de consciência que a gente tem que ter. Uma coisa que eu vi recorrente pesquisando para trazer para vocês é o cartão da Casas Bahia, que é aquele famoso cartão que a gente compra as coisas lá. Eles fazem uma fidelidade com a gente enorme, porque se você parcela em 12 vezes tem juros e em 24 não. E isso é tudo uma estratégia, você está sempre ligado a ele. Ou às vezes se você compra uma vista, o dinheiro sai mais barato, você tem mais desconto. Você pode fazer seu dinheiro rodar. Comprar sem juros é o melhor parcelamento, porque parcela de cartão não é inimigo da gente. Você tem que entender o benefício que o cartão traz, que a gente vai ter uma fatura pela frente ainda. Enfim, a gente falando dessas despesas, às vezes a gente não tem essa noção do que entra, do que sai, e a gente trouxe um pouquinho desse controle e do guardar dinheiro. A gente fala, é muito complicado, mas às vezes se você deixar de comprar uma coca mais cara, ou seja, às vezes a gente paga em qualquer posto, paga R$10, uma coca custa 5. Se você criar essa consciência, já são dinheiro e coisas que vão economizando e vão juntando isso para reverter depois. Boa noite, sou o André e vou falar um pouquinho dos gastos. Planejamento financeiro é muita prática, você tem que fazer todo dia, mês a mês, você realmente saber quanto que você gasta no mês. E é isso, tem que bater na mesma tecla. A Gabi fala um pouco, a Eliud fala um pouco, até parece que é o mesmo assunto, que até então, no meu caso, no começo do trabalho eu não sabia quanto que eu ganhava. Eu comecei dia 10, dia 20 o patrão falou que a gente trabalha com vale, peguei o vale dia 20 e chegava no dia 5, eu não sabia quanto que eu ganhava. Um caso também que é muito comum, convênio. Vocês têm convênio aqui com a Damit. É um perigo também. Alguém aqui sabe em que parcela que está do convênio? É um consórcio. Consórcio? Então, nem eu tenho lá o meu convênio, nem eu mesmo sei. Então é assim, é questão de prática. Mas quando você pensa, nossa, eu preciso realmente saber onde que está indo o meu dinheiro. Porque ele cai na minha conta, eu não sei para onde que ele vai. Que é um caso normal. Cai lá, dia 5, fatura o cartão, faculdade e acabou ali. Só Deus sabe. Então é importante registrar tudo que você compra. A Gabi falou do caderno de conta corrente, falou do aplicativo, mas também dá para usar o Excel. Bem simples, você coloca no computador ali, você faz, dia 5 recebi tanto. Eu tenho que pagar água, luz, telefone até dia 15. Eu tenho que fazer a compra do mercado até dia 20, para não ficar assim as coisas na casa. Você tem que ir marcando. Tá. Vamos supor lá que lembrar agora esse ano que eu tenho 2.000. Só de compra do mercado foi R$500. Já tem que ir tirando. Pra saber quanto que você tem na conta e quanto você está gastando. Então é sempre importante registrar, para você saber o que você gasta em coisa que você realmente necessita e coisa que é bem besteira mesmo. E para você fazer isso, tem que impor limites. Fiz ali, joguei lá no Excel, o quanto eu recebi, o que eu comprei. Vamos ver o que eu realmente precisei comprar. Compra do mercado, paguei água e luz, que sem água e luz e compra do mercado é difícil sobreviver. Aí tem lá no meu Excel, R$200. Onde que eu gastei? Bar. Precisa? Talvez. Você tem que se dar o luxo também de aproveitar a vida. Porque como é falado, eu trabalho de segunda a sexta. Beleza? Então aí você coloca no Excel, você começa a ver. Porque realmente, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia quanto de dinheiro entrava, eu não tinha controle nenhum. Eu comecei a pôr no Excel, vi que eu recebia tanto, eu gastava tanto com assinatura de TV. E eu mal assistia a TV. Era dinheiro que estava indo. Aí você pega essas assinaturas de R$20, R$30 por mês, no ano, no final é uma pancada.
Aí de pouquinho em pouquinho no mês, mas se você parar para pensar, esses 30, esses 40 reais que você guarda por mês, no final das contas, se você guardar ele, vai dar uma renda bem legal. Então aqui, como eu falei, é bater na mesma tecla. Porque você tem que gastar dinheiro com o que é necessário, às vezes com o que não é. Aí você tem que estabelecer as prioridades. Eu realmente preciso comprar isso? Venceu minhas férias, vendi os 30 dias, já nem pode mais, né? Só 15. Vendi os 15 dias de férias. O que eu preciso, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Eu tenho que pintar a casa. Não, vou fazer uma hiperfesta. Entendeu? Então tem que sempre ver o que você tem que colocar alguma coisa no topo da sua lista. Você não pode faltar daí. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu vou só finalizar o assunto que vocês já falaram ali e vou falar um pouco sobre dívidas. Ninguém gosta, né? Mas infelizmente ainda acontece. Então aqui a gente vai finalizar com as metas. As metas ajudam a obter mais disciplina para o controle financeiro pessoal. Lembre-se apenas de ter metas de curto, médio e longo prazo. Então, englobando tudo que eles já falaram, né? Controle, isso, aquilo, batendo a mesma tecla. Sempre elabore metas. Se você tem um controle bacana, eu quero as metas de curto prazo. Comprar uma roupa legal, comprar um sapato legal, eu posso, não posso. Se planeje para fazer isso. Metas de médio prazo, eu quero viajar. Então eu vou usar o meu dinheiro do 13º, o dinheiro das minhas férias, se programa para isso também. E uma meta a longo prazo, comprar um carro, comprar uma casa, como eu vou fazer isso? Através de um consórcio, através de um financiamento, vale a pena ou não? Então sempre está elencando essas metas, de curto, de médio e de longo prazo. Controle e uso do cartão de crédito. Tido por muita gente como um vilão, o cartão de crédito pode ser um bom aliado do controle financeiro pessoal. O segredo está em manter o controle, literalmente. Lembre-se que a fatura chega no próximo mês. E se o valor estiver acima do seu limite estabelecido, o problema foi criado. Afinal, o Brasil é o segundo no ranking global de juros reais. Hoje a média do rotativo aí de atraso do cartão tem 13%, 14% ao mês. Então é perigoso dar uma atrasada no cartão. Poupança. Tenho planejamento, controlo meus gastos, controlo minhas finanças, minhas compras. Está sobrando dinheiro? Vou pensar numa forma de poupar. Posso fazer uma poupança convencional, posso já aplicar no CDB se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, enfim. O importante é poupar e é começar aos poucos para ter o hábito. O mais difícil é começar. Depois que começa, você pega o embalo e vai criando gosto. Principalmente quando você começa já a fazer um investimento num CDB, numa renda fixa, onde você tem um lucro em cima do investimento. Então isso acaba sendo gratificante. Agora eu vou falar um pouquinho das dívidas. É difícil, a gente sabe, planejamento, mas as dívidas chegam. Segundo o IBGE, 70% das famílias brasileiras estão endividadas, isso é mais de 100 milhões de pessoas. Isso é muito triste, mas não consegui fazer o planejamento, não consegui planejar minhas compras, entrei nas dívidas. Tem solução, tá? Então a gente vai passar algumas dicas aqui, para caso esteja, ou para quem já está no endividado, muito endividado, ou para quem já está começando, ter um pezinho aqui, para já ficar atento. A primeira é fazer o levantamento das dívidas. Então, pegar todas as dívidas que eu tenho, para eu ter mais ou menos uma noção. Se aquilo vai ser muito prejudicial, se eu consigo fazer o pagamento a um curto prazo, a um longo prazo, saber se essas dívidas vão acarretar futuramente num prejuízo maior. Segunda dica é negociar com o credor. Muitas vezes você consegue aquela renegociação. Eu devo 5 mil, a taxa de juros já está muito alta, isso acontece muito em bancos. E aí você vai lá, às vezes você consegue uma negociação bem bacana, eu não consigo pagar X por mês. Pode ser que a pessoa ou o lugar onde você esteja devendo esteja aberto a esse tipo de renegociação e também é bem bacana se for o caso. Não ignorar as dívidas, não fingir que ela não existe. Gastei 5 mil no cartão, vai ficar lá, eu vou só desinstalar o aplicativo que some, né? Mas não pode ignorar, a gente tem que ter consciência de que está devendo e para isso também já começar a ver esse planejamento de dívidas. Buscar uma renda extra para aumentar o poder de pagamento, a gente sabe também que é difícil, né? Trabalha de segunda a sábado, às vezes no domingo, feriado, mas tem algumas pessoas que ainda têm disponibilidade de fazer uma renda extra e se for o caso de estiver muito apertado para pagar essas dívidas,
compensa estar vendo uma renda extra também para fazer o pagamento. Seja disciplinado e cumpra com os acordos. Então, se você renegociou, ou se você tem ali já um plano de pagamento, eu tenho uma dívida de 5 mil, vou pagar R$200 por mês em 48 meses. Cumpra, porque na maioria das vezes quando você quebra um acordo, os juros acaba voltando todo ao que era no começo e acaba sendo até pior. Lidar com a dívida de forma responsável pode ser um desafio, mas é possível. Com planejamento e disciplina, é possível sair das dívidas e melhorar a sua saúde financeira. Mudando hábitos. Esse é um grande desafio para quem deseja saber como ter disciplina no controle financeiro. Afinal de contas, somos muito culpados pelos maus hábitos. Alguns exemplos disso. Quando recebemos um dinheiro imprevisto e decidimos gastá-lo em presentes, como já foi dito aqui também, eu mereço, né? Então eu vou gastar. Quando assumimos compras caríssimas em dezenas de parcelas por algo que necessariamente você não precisa, também já foi dito aqui pelos meus colegas. Quando deixamos de investir por achar que não é possível acumular uma boa fonte de renda. Abandone esses pensamentos e exercite os novos hábitos. Isso só vai acontecer se você tiver disciplina e comprometimento, mas aceite os deslizes. Errar é um aprendizado e faz parte do processo de iniciar seu plano de controle financeiro pessoal. E aqui é mais para quem já tem uma empresa ou decide investir futuramente, né, o MEI, o ME. Regra principal da contabilidade, um dos princípios contábeis é o princípio da entidade. Seu dinheiro é seu dinheiro, o dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. A maioria dos empresários quebram ou entram em dívidas, situações difíceis por ir pegando todo o dinheiro da empresa e gastando com coisas pessoais. Isso acaba dificultando bastante. Então, se vocês forem empreender algum dia, forem querer entrar nesse ramo, primeira coisa, o que é de vocês, o que é da empresa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Gabriel. Agora, vamos falar um pouquinho sobre investimentos. Como os meus colegas já falaram antes, a gente tem que ter todo aquele jogo de cintura, toda aquela questão de fazer o rateio dos gastos essenciais, não essenciais, de lazer, de primeira necessidade, de segunda, enfim, como o André já falou. O que a gente sempre tem que deixar guardado um dinheirinho é para o investimento, né? A gente sempre tem a primeira fonte nossa de renda, que é o nosso salário, mas hoje em dia, vamos dizer assim, para o brasileiro aqui, que a gente paga bastante imposto, aqui para a gente é um pouquinho mais puxado, é legal que o brasileiro tivesse pelo menos umas 2 fontes de rendas no mínimo. E o que eu vou abordar aqui hoje para a gente sobre investimentos? Guardar um pouco do salário, construir uma casa para alugar e alugar para ter uma renda passiva, é uma forma de investimento, né? Mas existem outras formas que a gente consegue investir com um capital um pouco mais baixo, né? E que a gente já consegue investir a partir de agora, vamos dizer assim. Que nem o André falou, a gente vai ratear todo o nosso salário, vai tirar os gastos essenciais, né? Os de segunda necessidade, o nosso lazer, mas aí a gente tem que pegar pelo menos no mínimo uns 10% mais ou menos do nosso salário para a gente começar a investir pelo menos um pouquinho todo mês, pelo menos 10%. Consegue investir mais? Investe, mas pelo menos uns 10% já seria legal. Daí, o que eu venho trazer aqui pra gente? A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho do CDB, né? Que ele é uma forma de investimento de renda fixa. O CDB, né? Que ele é o Certificado de Depósito Bancário. E como ele funciona? A gente está acostumado, eu acredito que todo mundo aqui conhece o empréstimo, né? Que o que acontece? Correntistas depositam dinheiro no banco, né? E o banco pega esse dinheiro que está em posse dele, né? Que está guardado, ele vai emprestar para uma outra pessoa, certo? E dessa outra pessoa ele vai cobrar os juros, certo? Nessa taxa de juros que ele cobra, ele consegue tirar um pouquinho do valor para ele, né? O banco precisa lucrar, é assim que eles lucram. E eles vão pegar uma outra parcela que é para devolver o dinheiro daquela pessoa que estava emprestando, do correntista. No CDB, funciona basicamente da mesma forma, só que a operação é contrária, certo? Quando vocês procuram um banco, seja o seu banco físico, seja o seu banco digital, ou uma corretora de valores, como a XP, por exemplo, né? O que a gente está fazendo? Você pegou lá, seu salário é R$1.000, beleza. Aí a gente separa 10%, a gente pegou R$100, a gente investiu. O que a gente está fazendo? A gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco.
e ele vai pegar e vai emprestar para outra pessoa, para ela fazer, para ela quitar suas dívidas, para ela começar a construir sua casa, né, comprar o seu carro, e ele vai pegar a parte dele e vai devolver uma taxinha de juros para a gente também. Então é simplesmente a operação contrária, né? É um assunto bastante falado e assim, porque tem várias formas de investimento, né? Por que eu estou trazendo o CDB? Eu resolvi abordar um pouco um exemplo como a minha pessoa, né? João, se você fosse investir hoje, como você investiria? Eu investiria no CDB, que como eu já falei, é uma taxa de renda fixa, né? Você procura uma agência ou uma corretora, você deposita lá um determinado valor, pode ser, tem corretoras que aceitam a partir de R$50, você já consegue começar a investir, então é bem pouco mesmo, né? Não precisa ter um capital enorme. E o que acontece? Você vai analisar as propostas, vai ver qual que é a taxa mais recomendada, um exemplo, 5% ao ano, 10% ao ano, vai ter várias taxas para você escolher. Lembrando, quais que são os pontos, vamos dizer assim, positivos? O que isso traz de legal, João? A partir do momento que a gente investe, nosso dinheiro vai estar lá rendendo a juros, sem a gente precisar estar monitorando ele, certo? Existem várias formas de resgate. Vamos supor que nem a Gabi falou, né? Furou um pneu da moto, apareceu ali uma despesa emergencial, eu estou com R$200 aplicado lá no CDB, pode ser o Banco Santander, um exemplo, e agora eu vou precisar desses R$200. Alguns pacotes, algumas promoções, eles oferecem, tipo assim, um exemplo, tá? Você pode sacar o dinheiro diariamente, se aparecer uma necessidade de você ir ao médico, por exemplo, você pode ir lá e retirar os R$200, certo? Qual que é a contrapartida? A taxa é muito baixa, seu dinheiro não vai estar rendendo tanto ao longo do tempo, a taxa é relativamente baixa e a gente tem que tomar cuidado também, porque o que é um dos principais riscos que bota medo em alguns investidores iniciantes, né? Que é a questão do resgate. Se você opta por um resgate diário, tudo bem, aí o banco ele vai cumprir com a palavra dele. Se você precisar desse dinheiro amanhã para você suprir uma necessidade emergencial que apareceu, você vai lá e retira o seu dinheiro. Ele provavelmente, às vezes, se você retira de um dia para o outro, ele não rendeu nada, porque a taxa é baixa. Ah, legal, João, eu consegui uma taxa de 35% ao ano aqui, coloquei R$500 lá, só que o banco está falando que eu só consigo resgatar ele para uma emergência, só consigo tirar o dinheiro de lá depois de 90 dias, depois de 3 meses. É aí que a gente tem que tomar cuidado. O que acontece? Como eu falei no começo, o banco está pegando o seu dinheiro para emprestar para outra pessoa. Se você optou por um resgate de no mínimo 3 meses, o que acontece? Se você vai lá com 2 meses, você leu o seu contrato, você viu que você não poderia retirar ele antes dos 90 dias. O que acontece? O banco viu o seu dinheiro lá, ele emprestou, pode ser que você entre na sua conta e ela esteja negativa. O que aconteceu? O seu dinheiro está emprestado, ainda não deu o prazo que o banco te prometeu que você pode retirar ele de lá. Então, o que acontece? Você infelizmente não vai poder contar com aquele dinheiro, você vai ter que esperar passar os 90 dias, aí o seu dinheiro vai reaparecer lá de novo, ele vai estar positivo com os juros conforme a taxa estava estipulada no começo. Como eu falei, a gente somos brasileiros, né? Um dos países no mundo onde se mais paga imposto. Eu vou dar uma olhada no celular só para mim pegar a tabelinha para vocês. É que o que acontece, gente? Qualquer ganho de dinheiro, se a gente quiser fazer tudo certinho, andar na linha como deve ser, né? Como a contabilidade exige, a gente tem que pagar os nossos impostos, né? A gente pode fazer qualquer coisa, pode abrir um trailinho ali na praça para a gente vender lanche, pode abrir uma loja de roupa, só que o que o governo quer? Quer que a gente pague os nossos impostos. Quando a gente investe pelo CDB, que nem eu estou explicando, não é diferente. Então o que acontece? A gente tem 2 impostos que podem estar sendo descontados quando a gente ganhou o nosso lucrinho e agora a gente vai retirar esse dinheiro para a gente usar. A gente tem o imposto de renda, qualquer tipo de operação, de prestação de serviço que gere renda, né, que possa ser uma atividade principal, vai ter o imposto de renda. E como a gente está trabalhando com o banco, a gente sabe que o banco adora o IOF, todo banco tem,
que é o imposto sobre operações financeiras, que é quando a gente remaneja o nosso dinheiro de alguma forma. Então, para não se estender muito, vamos lá, quais são as alíquotas? Beleza, você fez estava sobrando ali R$500, a gente fez uma aplicação de R$500 ali, né? Vamos supor ali no CDB no Banco Santander. Aí vamos lá dar um exemplo. Até 180 dias, 6 meses, beleza, a gente colocou 500, a taxa era alta, agora a gente está com R$1.000. Vou tirar esses 500 que eu apliquei, mais esses outros 500 que me rendeu, né, para mim utilizar. Sobre esses 500 que eu ganhei, se nós retirarmos antes de 180 dias, a gente vai pagar um imposto de renda de 22,5%. Ah, João, então quer dizer que eu apliquei lá R$500 e eu já estou perdendo, eu já tenho que pagar imposto de renda? Não. Você paga o imposto de renda sobre o valor que foi rendido. 500 a gente aplicou, a gente está com 1.000, a gente ganhou 500. É 22,5% em cima de 500, né? Que foi a renda que a gente ganhou. Então, se a gente resolver retirar antes desses 180 dias, 22,5% vai ser a nossa taxa. Aí vai aumentando, de 181 até 360 dias, 20% vai ser descontado do valor que lucrou para a gente com juros. 361 até 720 dias, 17,5%. Mais de 720 dias, ou seja, se a gente deixar o nosso dinheiro lá por pelo menos 2 anos, né, o imposto de renda, então, a alíquota dele vai parar, ela não vai aumentar e nem vai diminuir mais, ela vai estaquear em 15%. Ou seja, legal, fiz uma aplicação lá, rendi R$1.000, né, acabei recebendo R$1.000, deu os 2 anos, né, e agora, finalmente, eu posso retirar com a menor alíquota do imposto de renda possível, né? Aí você vai retirar e, infelizmente, o imposto é obrigatório, a gente vai estar sendo descontado só uma alíquota de 15% do dinheiro que foi rendido. A questão do IOF, ela é mais simples. Ela é quando a gente opta por uma opção que nós temos 30 dias para fazer o saque, né? O EOF no primeiro dia ele é cobrado 96%, então beleza, ganhei R$500, eu vou retirar no primeiro dia, vou pagar 22,5% de imposto de renda e vou pagar mais 96% de IOF, né? Então o IOF a gente consegue dar vamos dizer assim, uma escapada dele se a gente deixar o nosso valor ali, o nosso dinheiro por pelo menos 30 dias. Então o CDB é assim, ele é um investimento de renda fixa, né? A gente não precisa estar monitorando o nosso dinheiro a todo tempo, a gente só tem que ter esse jogo de cintura com relação às taxas, para a gente não acabar pagando imposto demais e ser reduzido o lucro que a gente recebeu. Tem outras formas também de investimento, né? Tem, por exemplo, o Tesouro Direto, né? Que a gente empresta o nosso dinheiro para o governo. Mas por que eu escolhi o CDB? Ele vai proporcionar taxas melhores para a gente, porém tem esse risco de você precisar sacar o seu dinheiro por uma emergência ou resolver tirar ele de lá por outro motivo e ele não está disponível no momento. Só tem que tomar cuidado com isso. O Tesouro Direto, quando a gente empresta o nosso banco para o governo, por exemplo, essa questão da disposição do dinheiro pode ser que não aconteça, porque daí a gente está falando de governo. Se você quiser retirar o seu dinheiro, ele vai estar lá à disposição, porém as taxas são ainda menores do que o CDB. Então a gente sempre quando a gente aplica um dinheiro, a gente tem aquela ansiedade, aquela vontade de receber um dinheirinho mais rápido, né, de querer sacar logo aquele valor, compensa estar investindo no CDB. Ficou alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Não? Sobre o investimento, ele trouxe um pouquinho, uma questão que ele não falou de acordo, porque às vezes a gente fala, eu vou guardar um dinheiro e vou pôr na poupança. E vai pôr na poupança e esquece lá, se está conseguindo, está sobrando até, que é uma coisa rara. Só que esse dinheiro fica parado e rendendo um pouco. E isso é uma forma bem simples e básica, de valores baixos, de render um pouquinho mais que a poupança e a gente ter um pouquinho mais de dinheiro quando a gente precisar. Você instalou essa tela inicial, ele não pede informação nenhuma. Tem uns que eu vi que às vezes pede para cadastrar cartão de crédito, coisas para ele vincular. Já é meio complicado, porque você nunca sabe a segurança do aplicativo. Esse não, você põe, ele já tem a opção da renda, a gente cadastra, cada um vai cadastrar com a sua renda que seja compatível, a gente estava colocando... A gente seja 2.000, a gente aperta nessa
renda, insere o valor, inserir o valor, ele some da tela principal. Aí agora a gente vai inserir os custos que geralmente a gente tem conforme o passar do mês, né? Comida a gente vai colocar uns R$300. Isso fora a compra, né? Transporte, gasolina para trabalhar ou sair, R$200. Inserir. Água, luz, aluguel, esse tipo de conta que é conta fixa, você tem esse compromisso todo mês, R$1.000. E lançar. Feito isso, colocando suas contas fixas, mensais e algo que você saia, que você tem esse compromisso fora do seu mensal, que você não tem como programar, tipo, vou sair, tem um almoço em família que eu vou disponibilizar ali para pagar. Você vai lançando conforme a necessidade, mas tem como editar e colocar uma necessidade que você tem mais recorrente, né? Agora a gente vai aqui embaixo na tabela. Essa tabela ela fica com um gráfico das porcentagens do seu salário, quanto os seus gastos representam sobre o seu salário. É aqui que você vai conseguir enxergar aqueles 10% que você tem que reter, né, da sua renda. E aqui a gente consegue lançar rendas extras também. Mesada, bônus, é difícil alguém ganhar mesada, né? Mas investimentos. Aqui você consegue colocar, por exemplo, você investiu 500, ganhou mais 50, os 550 que você tem lá, você pode deixar anotado aqui, para falar, nossa, onde que eu investi, porque tem alguns tipos de investimento, como a gente já viu, que passa alguns anos, né? Vamos pôr os 500 aqui. Inserir. Aí a gente volta lá no gráfico, ele já apresenta o que você ganhou. Pode ver que com o investimento subiu sua renda para 2.500, justamente por causa do investimento. Ele contabiliza que você tem isso. Geralmente é chamado de balanço. O balanço é tudo aquilo que você tem registrado na sua conta de valores. Entendeu? E aí apresentando o transporte 40%, comida 60%, são as despesas mais usadas, né, no seu dia a dia. Daí você vai lançando certinho cada despesa e às vezes isso é um ponto positivo, porque você vai ver, nossa, eu estou gastando demais com isso, o que será que está acontecendo? E é isso. É isso, gente. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou por aqui, como disse, as perguntas do aplicativo, eu vou disponibilizar o link. A gente agradece pelo tempo e a patroa liberar o espaço pra gente, que a gente precisa se formar com essa galera. E muito obrigado pela presença de todos.